Olá, amados, nós estamos aqui mais uma vez no programa Minuto da Palavra para compartilhar com vocês algo a respeito daquilo que Deus quer e tem falado aos nossos corações. O texto para reflexão nesta tarde está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14. E eu quero então fazer a leitura desse texto e a partir daí nós juntos fazermos uma reflexão daquilo que o Senhor tem falado e quer falar aos nossos corações. A palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os tornam filhos por adoção, por meio do qual o chamamos Abba, Pai, Papaizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Amém. O que eu quero compartilhar nesta tarde com os irmãos, com os amigos, é algo a respeito desta paternidade, desta filiação que temos que entender a importância dela, a importância desse relacionamento paternal com Deus, com o nosso Senhor Jesus, com realmente esses deuses maravilhosos que têm proporcionado através de um plano perfeito para que nós possamos ser, sim, chamados filhos. A palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, que todos aqueles que receberam e creram tiveram a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Bom, nós sabemos que é receber a Jesus, que é crer em Jesus, que é acreditar no plano e no projeto eterno desse Deus para as nossas vidas, através da cruz do Calvário. É nisso que nós devemos crer, é nisso que a nossa vida tem que estar embasada, é nisso que nós temos que colocar todo a força, todo o voltar do nosso ser para esse projeto de Deus. E aí sim poder sobre a face da terra cumprir a nossa parte nesse plano de salvação. Nós lemos nesta tarde que no capítulo 8 do livro de Romanos, que nós somos então herdeiros e aqueles que são filhos são instruídos, são levados através do Espírito Santo. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E o que eu quero falar nesta tarde é a respeito disso, a respeito de herança. Nós entendemos o zelo e o cuidado que um filho tem que ter para as coisas do pai. O pai trabalha, o pai se esforça, o pai se dedica para poder juntar alguns bens, juntar algo que é importante, relevante para ele, justamente para poder trazer o conforto dos seus filhos, justamente para trazer o conforto de sua família. E aí então o filho, ele passa a herdar isso. Logo o pai falece, logo o pai morre e o filho então herda esta herança. E eu quero falar para vocês e perguntar o que nós temos herdado, ou se o que nós temos herdado de Deus tem sido realmente zelado por nós da maneira que devemos zelar. O que nós temos herdado de Deus, essa herança sobre a face da terra, se nós temos realmente cuidado desses princípios. E o que é a herança de Deus? Nós achamos que a herança de Deus, às vezes no nosso coração, são grandes templos. Nós achamos que a herança de Deus são bens materiais e na verdade não é. A herança que Deus nos deixa são princípios de vida, são princípios de obediência que temos que ter através de Jesus Cristo. Obediência à sua palavra, à sua direção. Temos que ter o amor, temos que ter realmente a justiça sobre as nossas vidas. A paz de Cristo tem que se fazer parte de nós. Que nós possamos entender que esta é a verdadeira herança que devemos levar por onde nós andarmos. Os princípios, os pensamentos, os sentimentos daquele homem que foi perfeito, que se fez carne, habitou entre nós. E mesmo assim,
E mesmo desta maneira, não pecou, porque ele era puro, porque ele tinha uma relação sincera e verdadeira com o Pai. E quando nós então falamos a respeito de herança, quando então nós pensamos a respeito de filiação, logo a Bíblia, ela nos remete a pensar e nos leva a um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, um texto muito conhecido, talvez o texto mais conhecido bíblico, ou um dos mais conhecidos bíblicos, que é a parábola do filho pródigo. Ali fala a respeito de 2 filhos. E eu queria que nós pensássemos um pouquinho a respeito disso. Que filho nós somos? Fala a respeito de um filho que entende, que fica insatisfeito com aquilo que está vivendo na presença do pai. Então decide pedir a parte que lhe cabe de sua herança. E como a própria Bíblia diz, ele vive dissolutamente. Ele vive sem nenhum tipo de responsabilidade. E ele faz realmente tudo aquilo que vem à sua cabeça. Tudo aquilo que o desejo da sua carne, tudo aquilo que a sua vontade o leva a fazer. Mas nós sabemos e conhecemos a história que o desejo da sua carne leva ele para cuidar de porcos, leva ele para sentir vontade de comer a comida daqueles porcos. Mas a própria Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E é isso realmente que este mundo proporciona para nós. Nada. Mas nós também somos remetidos a pensar, nos levamos a pensar por um filho que fica em casa, por um filho que está disposto a servir, por um filho que está disposto a estar debaixo das orientações do pai. Só que esse filho que está em casa, e esta casa pode ser a presença de Deus, pode ser a presença do contexto religioso da igreja. Esse filho, ele obedece. Ele fica ali quietinho, mas a grande verdade é que ele não conhece o pai. A própria palavra nos leva a entender que ele diz ao pai que eu estou aqui servindo ao Senhor e o Senhor nunca me deu nada, eu nunca desfrutei de nada daquilo que era seu. Então nós entendemos que apesar desse filho estar na casa do pai, atender às necessidades, servir, obedecer o pai, esse filho não conhecia verdadeiramente o pai. O sentimento, o coração desse filho não era um coração sincero. Ele estava ali não para viver uma relação com o pai, do qual ele pudesse servir aquela casa, pudesse servir aquele contexto, mas ele na verdade, o que ele estava fazendo era procurando servir a ele mesmo. O seu egoísmo, o seu egocentrismo, viver de melhor maneira possível, do qual não fosse incomodado. E é justamente isso que o nosso Deus tem condenado nos dias de hoje. Muitos filhos estão na casa do pai, mas não conhecem o pai, não têm uma relação paternal, não sabem daquilo que podem desfrutar. E o próprio Deus disse para nós, a própria Bíblia nos orienta que podemos desfrutar de uma vida em abundância, uma vida maravilhosa, uma vida realmente que merece ser vivida a partir do momento de crermos e nos relacionarmos com o nosso Deus, Jesus Cristo. Então, nós entendemos que esse filho, ele está na casa do pai, mas ele não conhece o pai. Então, o outro filho, o filho que retorna, o filho chamado pródigo, ele se arrepende de tudo aquilo que ele viveu. Ele tem coragem de se arrepender, ele tem coragem de pedir perdão, de dizer que se arrepende e pecou contra a santidade dos céus e contra a casa do pai dele, contra o próprio pai. Então, o pai diz: este meu filho que estava morto, hoje ele retoma e retorna à vida. Que nós possamos entender e decifrar em nós mesmos, dentro do nosso íntimo, que tipo de filho nós somos. Se estamos na casa do Pai somente para atender os nossos interesses próprios, ou se realmente estamos dispostos, sim, a pecar, a errar, a viver uma vida que em alguns momentos não agradem a Deus, mas que possamos ter um coração sincero, verdadeiro, um coração arrependido, e esse arrependimento nos leva a Jesus, nos leva à cruz, nos leva a viver o melhor que esse Deus tem para as nossas vidas. Viva um verdadeiro relacionamento, viva verdadeiramente para uma relação de adoração ao nosso Deus, uma relação de filho, uma relação do qual você é instruído pelo Espírito Santo de Deus, e que toda a sua vida possa ser transformada e transformar outras vidas através dessa relação verdadeira que você tem com o Pai.
Este foi mais um Minuto da Palavra e muito obrigado por estar conosco neste dia.